Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: confia e deixa tudo na mão de Deus, porque você sabe que Ele tem cuidado bem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que Tu és, por tudo que Tu proporcionas. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Para a gente poder confiar, nós temos que parar de questionar. Porque se existe algo que o mal, ele adora explorar, é justamente a dúvida. Se o tempo todo eu fico reclamando, se o tempo todo eu fico questionando, se eu não consigo receber aquilo que Deus dá de bom coração, simplesmente porque não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, fica complicado a gente dizer que confia em Deus. E o que significa deixar tudo nas mãos de Deus? Da mesma forma que Ele pegou o pó e fez a nossa vida, e colocou o Seu Espírito para que nós pudéssemos viver, da mesma forma Ele vai pegar todos esses caminhos e tudo aquilo que para os outros não tem valor nenhum, e vai colocar tudo o que for necessário para que isso dê certo. Ou você acha que Deus te fez para ser um derrotado, para viver de humilhação, para ser escravo dos teus desejos, para que nada desse certo? A vida longe de Deus, certamente que ela é feita de bons e maus momentos, muito mais mal que bons. Só que nós devemos entregar realmente a nossa confiança ao Senhor. A partir do momento que eu oro, que eu entendo o papel de Deus na minha vida e que todos os dias eu busco a Sua presença, que todos os dias eu busco estar lendo a Sua palavra, ouvindo louvores que foram feitos a Ele, a minha confiança, ela só aumenta, a minha fé, ela se torna inabalável. E nós não adoramos o Senhor por aquilo que Ele faz, nós adoramos o Senhor porque sem isso na nossa vida, a nossa alma, ela não se alimenta. Não é uma questão de escolha, não é uma coisa racional, mas é uma dependência que nós temos. A nossa vida, ela tem que estar cheia do Espírito. Se Deus pegasse o barro e simplesmente fizesse um boneco e não tivesse soprado dentro de nós o Espírito, nós não iríamos viver. Seríamos tantas imagens que a gente enxerga por aí. Mas nós não, nós estamos cheios do Espírito de Deus e nós precisamos estar sempre cheios desse Espírito. Se a gente ler lá em Salmos 37, versículos 5, 7 e 8, a palavra de Deus, ela diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Se você notar, Deus ele está não apenas dizendo para que nós devemos confiar, Ele também deu a certeza que Ele vai agir. Só que enquanto isso não acontece, Deus pede para a gente ter paciência. O que mais que Ele pede para a gente? Para a gente não se aborrecer com o sucesso dos outros. E é aquele velho pensamento que tudo está dando certo para todo mundo, menos para mim. A gente olha muitas vezes as pessoas que têm um relacionamento e acha que o relacionamento daquela pessoa é o mais perfeito do mundo. Mal sabe a humilhação de cada dia, mal sabe o sofrimento, a frustração e tudo aquilo. Mas pelo menos na hora de bater a foto tem alguém do lado. Será que relacionamento é realmente alguém do lado? Ou se relacionar está um pouco além de tudo? Relacionamento é comportamento, relacionamento é relar, é estar junto. Quando alguém decide se relacionar com o outro, é algo de carne, é algo de alma, porque Deus diz que os dois viram uma só carne. Então não adianta a gente ter alguém do lado, aí depende.
Você quer ter um relacionamento para quê? Para dividir as contas? Então serve qualquer um. Então não importa se você ama, se você não ama, se você admira, se não admira, isso pouco importa. Então no pacote do interesse, a humilhação faz parte. Só que no pacote do amor é diferente. Porque para que um casal ele possa se definir como relação, ambos têm que ter o Senhor dentro do coração. Ambos têm que viver as coisas que Jesus ensina. Senão, não adianta. Não adianta. Não vai dar certo. E não é porque eu escolho, nem porque eu quero. Então, antes da gente olhar e determinar que às vezes o carro que o cara anda, você nem sabe se ele pagou, se a casa que ele mora, você não sabe nem como ele conquistou, se a foto que ele sai está tratada ou não. Muitas vezes você está invejando e bravo por causa de coisas que muitas vezes foram feitas de forma ilícita. E isso no futuro vai ter uma consequência. Então aprenda a ter paciência, que é justamente isso que Deus diz. Olha, espera que o teu quando vier vai ser para sempre. O dele é por um simples momento. E ele fala sobre a ira e sobre a fúria. Que esse tipo de comportamento ele só leva ao mal. E o que é a ira e o que é a fúria? É todas as vezes que eu esqueço aquilo que Deus me ensina e simplesmente quero pegar o breve momento e despejar todo o meu ódio, toda a minha raiva sobre alguém. É todas as vezes que o seu celular muitas vezes não pega o sinal e você tem uma mensagem super importante, né, do grupo para responder e ele simplesmente não responde. E aí você começa a dar cacetada no celular. Ou porque alguém exatamente não entendeu o que você queria, e aí na hora de falar com essa pessoa, você fala como se ela fosse uma burra, uma estúpida, né? E todas as vezes que você despeja toda a tua ira, muitas vezes você está num supermercado, muitas vezes você está num lugar sendo atendido por alguém, e você simplesmente não saiu do jeito que você queria, você já vai lá e pau na cabeça da pessoa. E quantas vezes nós não fazemos isso? Isso é um testemunho de apenas uma coisa. Se a gente voltar na frase em cima, é sinal que eu não entreguei o meu caminho para o Senhor, que eu não confio no Senhor, que o Espírito Santo não está em mim e que minha vida, o futuro dela, é o mal. E não é à toa que só acontece mal na minha vida. Se eu não consigo respeitar as coisas mais básicas, se eu não consigo enxergar valor no mínimo, como que eu posso enxergar valor em algo maior? É sinal que dentro de mim a sabedoria de Deus ela não existe em parte alguma. Então você percebe o quanto é importante, enquanto nós esperamos o Senhor, a paciência, a paz, o amor, e exercitar essas coisas no dia a dia, em cada encontro, em cada pessoa, em cada oportunidade. É assim que Deus vê que tudo que Ele faz por nós não é em vão. E não é também por mérito, mas simplesmente porque nós temos aprendido aquilo que Deus tem realmente ensinado. E existe um sentimento que ele é muito comum, acho que eu não conheço uma pessoa que chegue para mim e fala assim, olha, eu não tenho ansiedade. A ansiedade, ela é muito comum quando eu sei que dentro da minha alma existe um propósito, existe um chamado, porém eu não sei qual é esse chamado. É como se eu tivesse te convidado para ir em algum lugar, só que eu não falo o horário que eu ia passar na sua casa. E você fica o dia inteiro esperando, o dia inteiro. E aquela ansiedade é a espera. Percebe que de novo nós voltamos lá na palavra esperar. Se eu espero sem paciência, se eu espero sem esperança, a ansiedade ela está em mim. Em 1 Pedro 5,7 a palavra diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando eu uso a palavra cuidado, novamente eu estou dizendo que Deus ele tem cuidado. Quando eu uso a palavra cuidado, eu tenho que dizer que eu tenho confiado em Deus, que a minha espera ela não é em vão, que no final não é mal que vai vir em mim, muito pelo contrário, vai ser bem. Então não importa a forma que tenha acontecido, Deus tem cuidado. E a partir do momento que eu entendo o cuidado de Deus, eu estando mais em paz, a presença do Espírito Santo na minha vida, ela é muito mais real. E a partir desse instante eu consigo entender o que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim e aonde eu devo ir. E esse sentimento de ansiedade, ele começa a passar. Só que você percebe também que eu já ouvi relatos de pessoas que dizem assim, por que você come mais que você precisa ou por que você tem esse tipo de comportamento? Porque eu estou ansioso. Então percebe que a ansiedade é a necessidade de se movimentar.
Eu tenho a vontade de fazer aquilo que Deus quer, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Então, a partir desse instante, eu quero fazer qualquer coisa para mim não prestar atenção nisso. E aí eu acabo comendo mais do que eu preciso, acabo bebendo mais do que eu preciso, acabo fazendo outras coisas. E aí a gente olha lá na palavra de Deus, em Lucas 12, 29, a palavra ela diz assim: não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber, não se preocupem com isso. Percebe que a ansiedade, aquele querer garantir, ele também demonstra esse tipo de sentimento, que eu vou fazer certas coisas por compulsão. Essa passagem, na verdade, ela está dizendo sobre a gente simplesmente viver atrás do que comer e do que beber. E esquecer que todo o resto, que Deus ele vai cuidar disso. Eu não preciso me preocupar com certas coisas. Ah, mas então eu posso viver... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que gastar o teu tempo, o teu pensamento, pensando nas coisas do alto, não pensando nas coisas dessa vida. Porque toda vez que você tentar salvar essa vida sua, você vai perder ela. Vai perder muitas vezes para a frustração, vai perder para a amargura, vai perder pela tristeza. Percebe se os teus sonhos e a força que você fez, os teus planos, eles saíram exatamente como você queria. Ou você teve que aprender a aceitar aquilo que é o que é. Deus vai fazer acontecer do jeito dele. Muitas vezes nós vamos ter influência quando Deus perceber que na nossa oração existe uma sinceridade um pouco a mais. E aí sim ele pode se compadecer de nós. Do contrário, ele te preparou para ser forte, para ser corajoso, para enfrentar todas as coisas. Só que nesse meio tempo, você vai ter que estar dentro de um barco, e esse barco ele não está à deriva. Apesar de você não saber para onde esse barco está indo, Jesus está dentro desse barco. E apesar de muitas vezes, por mais que você force a remar, o barco vai para onde Jesus quer que ele vá. Então não adianta muitas vezes você ficar procurando pessoas para desabafar. O que muda eu contar um problema para alguém que não pode resolver? O que muda em cada pessoa que eu encontrar, eu começar a falar sobre a minha vida? Tá certo que a boca fala do que o coração tá cheio, mas eu vejo pessoas desabafando com pessoas que não podem resolver nada, principalmente com estranhos. A cada pessoa que você encontra na rua, no primeiro 5 minutos de conversa, você já contou tua vida inteira para ele. Quem tá dentro daquela pessoa? É Deus ou é o mal? Eu sei que quando a gente fala, aparentemente, tem um alívio das dores emocionais. Talvez pelo simples fato de você acreditar que aquela pessoa vai olhar para você e vai achar que você é um coitado e vai se compadecer da sua dor. Muitas vezes a pessoa vai ouvir, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Se você quiser que as coisas mudem na sua vida, você precisa fazer como Ana. Ana foi a mãe de Samuel, e Samuel era um profeta. E Ana, ela não podia ter filho, e ela via todo mundo tendo filho, e Ana não podia ter filho. E aquilo doía na alma dela, e ela chorava por aquilo. Até que um dia ela foi na porta da tenda e se ajoelhou lá e começou a orar. O sacerdote chegou nela e falou assim: mulher, você tá louca? Você tá bêbada? Por que você tá bêbada uma hora dessa? Por quê? Porque a forma que Ana orava, ele só via a boca dela mexendo. E ela disse: Senhor, eu não tô bêbada não, jamais faria algo para desagradar a Deus. Eu tô sofrendo. E eu espero que Deus escute a minha oração. E o que vocês acham que aconteceu? Ana, ela teve um filho. Mas por quê? Porque na oração dela, Ana disse: Senhor, se eu tiver um filho, eu vou consagrar a você. Então Ana deixou de querer ter um filho simplesmente porque ela queria ter um filho. O propósito de Ana passou a ser muito maior. Ela queria ter um filho para entregar esse filho a Deus. E assim ela o fez, e assim ela o teve. E esse foi Samuel, aquele que ungiu Davi, aquele que direcionou o povo de Deus numa época que os sacerdotes da época eles não estavam nem aí. Então é interessante quando a gente vê que às vezes aquilo que você não tem é porque o motivo que você quer não é ligado a Deus, mas é ligado a você. Ah, Senhor, eu quero um filho porque os outros têm. Isso Deus não deu. Ah, Senhor, eu quero um filho porque eu vou consagrar a você. E ela foi lá e cumpriu a promessa. E depois disso, Deus deu outros filhos a ela. Percebe que ela não achou que Deus teria abençoado ela apenas uma vez.
Deus, ele abençoa aqueles que ele acredita. E como diz lá na palavra que a gente leu de Salmos, ele agirá. Ana orou, Ana confiou, Ana fez a parte dela. A igreja julgou Ana, porque não entendia o que Ana estava fazendo. Mas tudo bem. No final, o importante foi que Ana teve um encontro com o Senhor. E essa criança que veio a trazer bons frutos. E é isso que a gente tem que entender sobre a nossa vida e sobre os nossos sonhos. Se você sonhar... Tem uma frase que diz que aquele que sonha sozinho é só um sonho, mas quem... Vocês sabem a frase que eu não vou lembrar direito, mas quando a gente sonha os nossos sonhos baseado no céu, quando eu tenho os meus sonhos e eles passam pelo Senhor, Deus, ele diz, olha, isso pode acontecer, mas quando o meu sonho é só porque os outros têm, essa ideia que a gente tem, que eu quero porque o outro tem, cara, isso não funciona. Não funciona. O milagre, ele não funciona assim. E não é porque eu quero. Essa é a realidade. Se a gente lê a Bíblia, tem diversos exemplos disso. E talvez você não saiba porque você não lê. E será que já não chegou a hora de você começar a fazer as coisas da forma que Deus ensina? Ou você quer viver uma vida inteira triste? Quer esperar o teu prazo de validade expirar? Mas apesar que ele expire, eu tenho uma plena convicção. Deus, ele pode fazer na sua vida o que ele quiser. Então o tempo do homem não é o tempo de Deus, a esperança do homem não é a esperança de Deus, o agir do homem não é o agir de Deus, porque Deus, ele vai sempre além. Nós podemos ir até certo lugar. Até ali a medicina vai, até ali eu sei que daria para mim nem precisar de Deus. Mas depois daquilo, é só com Deus. E eu prefiro fazer todas as coisas com Deus do que fazer sozinho. Eu prefiro olhar esse mundo e ver que tudo poderia estar muito melhor se as pessoas colocassem Deus no lugar de Deus. Só que infelizmente não colocam. E isso não é culpa minha, isso não é culpa sua. Eu já vivi muito tempo assim. Se a tristeza te serve como vida, amém. Eu só fui descobrir isso depois, que eu não precisava ser triste, que eu não precisava sofrer, que eu não precisava viver reclamando, que eu não precisava mendigar as coisas, que eu não precisava viver com dor, eu não precisava de nada. Aquilo era uma mera escolha minha pela ignorância dos meus pensamentos. E Deus diz na palavra, meu povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que insistentemente eu digo, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, aprendam sobre Deus, da boca de Deus. Aí você pode me colocar diversas desculpas que eu acho que quando a gente tenta ler a Bíblia sem a presença do Espírito Santo, realmente tudo aquilo é oculto, tudo aquilo é diferente. Mas cada vez que eu leio, cada vez que eu busco, cada vez que eu entendo algo novo e como aquilo vem se deliciando, como é uma leitura que ela agrada. Eu não estou lendo sobre uma ficção, eu não estou lendo sobre uma história que no final ela acaba, não. Eu estou lendo algo que pode transformar a minha vida de dentro para fora. Ele me dá acesso a coisas que não é simplesmente a história, mas existe um espírito que me acompanha, existe um sentimento que me preenche. Não é aquela curiosidade, não é simplesmente interesse, não é aquele filme que você assiste e chora, e chora, e chora, e o filme acaba, acabou tudo. Deus não. Aquela história que a gente lê, aqueles pensamentos que a gente tem, ele continua produzindo em nós uma glória muito maior, uma glória que dura por toda a eternidade. E eu não sei se você já experimentou essa sensação de ser amado por Deus. Eu não sei como é as tuas experiências com Deus. Eu sei que simplesmente sentado num banco de uma igreja você nunca vai poder experimentar isso. Por mais que você se comova. E você sabe como eu sei que isso é verdade? Se a igreja por si só, pela palavra, fosse o suficiente, elas não estariam investindo em bandas, em entretenimento, para que você tenha um culto mais bonito, a melhor banda, o melhor cantor. Cara, quando eu abro a palavra de Deus, é um livro que não tem figurinha, ele não tem nada. Um livro muitas vezes com uma linguagem até que difícil. Mas ali tem o Espírito, ali tem a presença de Deus, ali tem tudo. Que muitas vezes dentro da igreja se perdeu. Eu já participei da igreja e eu sei como são as coisas. Aquele achar que eu evangelizo
E eu preciso estudar mais. As pessoas, elas não têm vindo porque não está atrativo aqui. O dia que Jesus estiver em algum lugar e ele não for o suficiente para atrair multidões, eu não sei o que é. Eu não sei. Porque quando Jesus estava lá, não tinha banda, não tinha coisa, não tinha nada. E o povo amava a presença dele, o povo adorava estar no meio dele. A gente vê pela história de Zaqueu que ele subiu numa árvore simplesmente para ver Jesus passar. E a gente percebe que aonde ele passava tinha multidões, tinha milagres e tinha um monte de coisa. Jesus por si só é suficiente. A gente não pode deixar nunca a igreja ser maior que Cristo. Mas nunca, mais nunca. E eu não falo isso dizendo que a igreja não é importante. Ela é importante, mas com o comportamento que não for correto, ela é que nem nós quando estamos em pecados. Deus não odeia o pecador, Deus odeia o pecado. Então, aquilo que a igreja faz que não condiz com o que Cristo ensina, talvez é aquilo que Deus queira tirar dela. E será que ela deixa tirar isso? Será que ela consegue olhar e falar, bom, nós não estamos fazendo direito, ou não? Quem é você para dizer isso? E eu tenho a certeza que se Cristo voltasse hoje, a própria igreja não receberia, porque ele não faz parte de nenhuma célula, ele não faz parte de nenhuma comunidade. Quem que é esse cara? Qual é o ministério? Não, esse é o filho do carpinteiro. Ah, então não tem voz aqui não. Percebe? A mesma história ela vai se repetir. A mesma coisa que os fariseus fizeram, que os senhores da lei fizeram. A igreja ela não tem humildade, porque ela se sente maior que Cristo. E eu não falo isso com alegria não, mas com muita tristeza. Com muita tristeza. Nós temos que defender aquilo que é certo a todo custo. E o certo não depende de eu gostar de uma pessoa. O certo, ele é o certo. E eu tenho que estar do lado certo. E o lado certo é o lado que Deus está. Amém? Que o Senhor possa tocar a sua vida, o seu coração, que você entregue todos os teus caminhos a Ele, que Ele vai cuidar muito bem de você, da sua família, do seu futuro e de tudo mais. Amém?